Fala aí, galera do Extremidade, tudo bem com vocês? Eu sou o Kelvin e estou aqui para comentar sobre algumas entrevistas que foram ao ar aí na internet da vida do Fernando Diniz e do André, falando sobre o jogo de ontem, sobre a semifinal em si dos dois jogos e comentar, né, sobre o que eles falaram, que foram coisas bem duvidosas, né? Mas antes disso, vou chamar a vinheta e daqui a pouco a gente volta para falar sobre Fluminense. Então é isso, meus amigos. Fluminense eliminado do Campeonato Carioca de 2024. Não veremos o Tri, tá? Tri cancelado. Mas é isso. O Fluminense não estreou em 2024, apesar de eu ter achado o jogo de ontem o melhor jogo da temporada por enquanto, né? Que a gente conseguiu mostrar o nosso jogo, mas a gente teve uma péssima coisa que a gente não finalizou no gol de novo pela segunda partida seguida contra o Flamengo. Apesar de que essa zaga do Flamengo está bem montada, o Tite conseguiu dar uma ajeitadinha, não tomou gol ainda no Campeonato Brasileiro, então nós temos que levantar o mérito dos caras também, não é só demérito do Fluminense, é mérito deles também. Mas eu quero comentar mais sobre o que o André e o Fernando Diniz falou, o Fernando Diniz em especial, porque ele perdeu a linha completamente na entrevista coletiva dele, já está aí a entrevista do André, né? Quero destacar aqui que as imagens dadas pelo canal Gold, tá? E vamos assistir aí um pouquinho o que aconteceu nessa entrevista com o André. Vamos lá? Tô aqui com o André. André, o final do ano do Fluminense conquistou a Libertadores, nesse início a Recopa, mas agora chega a 13 clássicos sem vencer. Queria que você falasse um pouquinho desse momento que passa o Fluminense agora. Cara, vocês estão falando tanto que a gente vem de 13 clássicos sem vencer, mas vocês esquecem de falar que somos os atuais bicampeões do estadual, somos bicampeões da Taça Guanabara, acabamos de ser campeões da Libertadores, voltamos, treinamos 5 dias, já jogamos a Recopa, fomos campeões da Recopa. Eu acho que vocês hoje falam muito do lado negativo. Eu acho que vocês têm que falar mais do trabalho que vem sendo construído. O Diniz assumiu o Fluminense 2022 na zona de rebaixamento, praticamente no 15º colocado. Naquele ano, fomos terceiro do Brasileiro. No ano seguinte, que foi o ano passado, campeão da Libertadores, bicampeão do estadual. Então, eu acho que você deveria mais falar do trabalho positivo do que ficar batendo nessa tecla de clássico sem ganhar. Bom, tá aí o André, né, falando que a galera... Pô, temos um pauteiro para a imprensa. Vamos lá, tava no mudo aqui o meu microfone. Mas vamos lá comentar primeiro essa questão do André. André é mais imagem do que vem sendo esse Fluminense arrogante, né? Nos últimos dias. A gente viu esses dias aí o Marcelo chega para lá no Cauã Tinoco, numa pergunta espetacular do Cauã, sensacional. E o Marcelo deu aquele chega para lá arrogante que ele deu, né? Não acredito que o Marcelo seja esse cara arrogante, isso é mais retrato do que o Fluminense vem sendo em 2024. O André dando essa resposta aí, vocês esqueceram de falar que somos os atuais campeões da Libertadores, que somos os atuais bicampeões do estadual. A repórter começou falando, inclusive, que nós somos os atuais campeões da Libertadores. Eu acho que o André tem que abaixar um pouquinho a bola. Não só o André, como o time todo do Fluminense que está entrando nesse 2024 com um salto desse tamanho e que, se não prestar atenção, nós vamos fazer um péssimo Campeonato Brasileiro, uma péssima temporada. Tem que diminuir esse salto para ontem, porque o Fluminense não é isso. Cara, vocês vão passar, o Fluminense vai ficar. A instituição Fluminense vai ficar. Vocês não são Fluminense eternamente. Vocês são Fluminense de agora, e agora nós somos um eliminado do Campeonato Carioca.
Nós precisamos acordar para o campeonato, não só do Campeonato Carioca, mas para o resto da temporada que virá, tá? Os caras já falam que nossa Libertadores foi fácil, que nossa Libertadores não vai acontecer novamente. Inclusive, essa Libertadores desse ano é bem mais fácil que a Libertadores do Fluminense, tá? E a gente não pode dar esse mole para o Brasil. Nós temos plena convicção da capacidade que é o Fluminense, mas vocês estão com salto desse tamanho, tem que diminuir esse salto, tá? Agora, vamos uma coisa mais séria ainda, que é a entrevista do Fernando Diniz, que eu acabei abrindo aí, e vou botar para vocês que, para mim, é o cúmulo do absurdo. O Diniz perdeu a linha e eu sou defensor extremo do Diniz, tá? Eu sou um fanzaço da ideologia do Diniz. Eu sou dinizista pra caramba, mas o Diniz tá perdendo a linha. O Diniz tá se achando maior que o clube. O Diniz tá se achando maior do que os torcedores. E não é assim, Diniz. Vamos lá. Vamos se aplumar. Vamos assistir aí a entrevista do Diniz. Diniz, Gabriel Ribeiro, Web Rádio Audiativo. Nos 2 jogos, o Fluminense foi bem diferente. No primeiro jogo foi um pouco menos com a bola, nesse segundo teve um pouco mais a posse, mas o que não mudou foi a falta de finalização ao gol. Nos 2 jogos tiveram nenhuma finalização ao gol, e a tentativa da entrada do Marquinhos pela lateral foi uma tentativa de o time finalizar mais, de ser mais efetivo ao gol? Esse lance da bola não ter ido no gol, obviamente que precisa chutar, a bola precisa entrar na direção do gol para ser o gol, mas a gente teve boas chegadas, bons cruzamentos, teve um número grande de escanteio, teve bons chutes fora da área, teve bola na trave. A gente não teve nenhum chute na direção do gol, mas a gente teve chances hoje de marcar mais de um gol. Então, às vezes, você chutar a bola no gol que não leva perigo nenhum, o Fábio também não fez. Não lembro do Fábio fazendo uma grande defesa no jogo também. Então, não foi um jogo que os goleiros trabalharam muito. Mas o Fluminense teve uma maneira de jogar hoje bem mais agressiva do que foi na semana passada. E a gente voltou pro caminho que a gente deve seguir até o final da temporada para poder buscar coisas grandes. Em relação ao Marquinho, não é para melhorar a finalização. O Marquinho entrou para a gente ganhar mais agressividade. A gente sonhava com a classificação, era difícil, mas a gente tentou. Tudo que a gente pôde para poder colocar o time de uma maneira muito agressiva e muito solidária. Então, acho que o Fluminense hoje foi um time que tem 3 coisas que acho que resume bem a equipe: um time solidário, com fome e corajoso. Então, esses 3 grandes jogadores voltaram hoje, que eles que estavam fazendo falta e que fizeram muita falta no jogo passado. Não foi aquela coisa simplista, quase que idiota, de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte. Horroroso, os caras vão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeão da Libertadores, foram campeão da Recopa, ficou em 7º, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso tricolor que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas. Por que eu não falo hoje, então? Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinho na lateral? Então sustenta. Espera uma coisa, porque é coisa fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro. Comentarista de resultado, engenheiro de obra-ponta. A vida ruim, né? Viver assim. A vida ruim, sem firmeza, sem coragem. Só fica aproveitando. Aí a torcida começa e vem aqui, às vezes, perguntar aqui e fala assim, em nome da torcida. Como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque a torcida, tem muita torcida do Fluminense que reconhece o que o time faz dentro do campo e não passa pelo crivo e por essa membrana de blog e de imprensa. Tem muita gente que vê e assiste.
Todo mundo, a gente teve um monte de problema no jogo passado. Os caras ficaram saindo do Ganso com o Renato Augusto. E assim vocês ficam tentando, fica tentando, arrumar crise. E se acha, e tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense. Quer que o negócio afunde para poder assim ganhar like, ficar falando besteira e fazer aquele tipo de comentário fácil. Vê se pega uma coisa assim, fazer uma coisa mais consistente, uma coisa assim com mais ética, com mais moral. Não é esse tipo de coisa ridícula. Depois vem aqui, depois quer ficar fazendo aproximação, fazer perguntinha bonitinha quando ganha título. Pô, agora que tem que falar. Isso aqui é a vida da gente mesmo. Isso aqui eu assisto assim, fiquei a semana inteira aqui assistindo o jogo o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro para arrumar a solução que vocês acham da maior facilidade, alguns de vocês, né? É o Ganso e o Renato Augusto. É isso que a gente tem que conviver aqui. Se vocês puderem levar mais a sério, falo direto quando ganha. Hoje não ganhou, a gente empatou. Queria passar, não passou, mas esse é o time que a gente tem que ter orgulho do que fez hoje. E se o time não quiser fazer isso, a gente diminui demais as nossas chances de ter sucesso. Diniz, aqui, Gabriel Amaral. Eu quero passar também pela pergunta do Gabriel Amaral rapidinho, para depois a gente continuar a comentar essa atrocidade que o Diniz comentou aí, né? Lamentável que o Diniz fez. Digo e repito, sou muito fã do Fernando Diniz, mas o Diniz foi muito mal na pergunta. E a arrogância não leva a lugar nenhum. A gente fala muito lá do outro lado, da arrogância, do nariz em pé, do salto alto. Mas a gente tem que parar com esse negócio de arrogância. O time veio campeão e tem que lutar para ser campeão de novo, não para jogar na cara que foi campeão. Lamentável, vamos lá. Jornada KTO 1902. Queria fazer uma pergunta mais ampla sobre o primeiro trimestre. O Fluminense não joga mais agora nesse trimestre, só joga em abril. Eu queria que você fizesse uma análise sobre esse trimestre do Fluminense de 2024 em 3 áreas. Na área tática, se você, enfim, o que você pensa sobre a área tática do Fluminense nesse ano, se você gostou, se você não gostou, enfim, a sua análise. Na área física e dos resultados também. O Fluminense foi campeão da Recopa, parou na semifinal do Campeonato Carioca, foram as 2 competições que jogaram. Obrigado. Então, a primeira coisa, então, para contextualizar, a gente não ficar com aquela coisinha, né, Gabriel? Aquela coisinha que às vezes a gente gosta, né? Aquela coisinha bem rasinha. O Fluminense voltou quase um mês depois de todo mundo. Jogou até quase Natal do ano passado. Foi vice-campeão do mundo. Ganhou mais um título internacional que o Fluminense não tinha. A Recopa. E assim, muitos de vocês ficaram alimentando aí a torcida, porque não ganha 13 clássicos, mas circunstâncias completamente diferentes dos 13 clássicos. Hoje não ganhou, mas podia ter ganho. Tem que ver quanto é que todo mundo joga. Muitas vezes a gente jogou e não ganhou. Muitas vezes a gente jogou com o time todo reserva. Muitas vezes a gente jogou com o jogador expulso, os clássicos. Vai ganhar, não vai ficar assim. Mas às vezes a gente focar, que é um time que em relação ao Flamengo, por exemplo, deve ter 1/3 do orçamento, que joga de igual para igual, que ano passado ganhou o Campeonato Carioca, que ganhou a Libertadores inédita. Passa assim, 10 dias que ganhou a Recopa, acho que é fácil que a Recopa jogar na altitude, depois virar aqui com um jogador a menos. Aí espera o negócio acontecer alguma coisa contra o Botafogo, aí perde. Quando a gente estava melhor no jogo, que a gente estava 2-2, e provavelmente a gente teria mais chance de fazer o gol do que o Botafogo, o André já foi expulso, a gente já toma o gol de pênalti. Semana passada nós jogamos muito mal o primeiro tempo, muito mal. Horroroso, um dos piores primeiros tempos desde que eu estou aqui. Mas logo depois que teve o primeiro tempo, se você pegar os 15 minutos do Thiago Santos ser expulso, o jogo já foi equilibrado e a gente mais no campo do Flamengo do que o Flamengo no nosso campo. Aí depois o jogo mudou de novo. Mas ninguém quer saber, muita gente não quer saber. Né? Quer ver aquele negócio estico pegar fogo. Aquele negócio, sabe? Quer ver, não quer bem do Fluminense. Quer ganhar like, quer ganhar notoriedade em cima dos outros. E quando vocês têm sucesso, aí manda treinador embora, manda jogador embora, fica algo que vocês mesmo depois reclamam. Vamos parar por aqui, porque eu já tô ficando bolado, né? Não quero perder ninguém aqui no vídeo. Mas o Diniz, ele tá completamente ferido, né? E completamente tomado pela arrogância que é o Fluminense nesses últimos dias. Enfim, cara, o Diniz, ele um excelente treinador, o melhor treinador brasileiro para mim. Inclusive, para mim, ele tinha que continuar sendo o treinador da seleção. Mas tá perdendo a linha pela má fase. Má fase todo mundo passa. A gente não vai ser campeão de tudo o tempo todo. Mas o Diniz precisa baixar a bola, os jogadores precisam baixar a bola, pregar aquilo que o Felipe Melo sempre prega, humildade.
O Felipe Melo é incisivo nas palavras, o Felipe Melo ele é pesado nas palavras, ele fala, tem que falar mesmo, mas ele sempre pregou a humildade. Não vejo ele com essa arrogância toda que o pessoal tá, né? Ele só fala a verdade escrachadamente, o jeito dele falar, mas eu não vejo arrogância nele. E o pessoal tá arrogante. O André falou manso, falou muito arrogante. O Marcelo falou com toda a educação do mundo, mas foi arrogante. Enfim, temos que melhorar isso e acredito que esse ano vai ser um grande ano, tá? O Fluminense vai fazer um grande ano, mas a gente precisa voltar para 2024 e voltar para a realidade, tá bom? 2024 não é 2023. Vamos parar de viver 2023. Nós somos agora considerado o top, se não for o top 3, top 4, top 5 do Brasil, que já é um grande avanço. E precisamos ditar o rumo do nosso clube. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, até a próxima live, que daqui a 18 dias nós temos muito conteúdo para vocês nesses 18 dias que estamos livres. Tá bom? Abraço e com Deus. Segunda-feira tem segunda-feira, dia 18, tem sorteio da Copa do Brasil. Então, fique com Deus, abraço e é nóis. Fui!